Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um bate-papo com a ética. O tema de hoje, política em foco. O nosso convidado de hoje é o candidato a prefeito J. Max. Seja bem-vindo, J. Max. Obrigado. Fique à vontade para cumprimentar seus eleitores. Boa noite para toda a Joatuba e região. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho do nosso plano de governo, do que a gente pretende como candidato a prefeito de Joatuba. E desde já queria agradecer o espaço que vocês estão cedendo para a gente estar divulgando aí as nossas propostas. Nós aqui agradecemos. Se o senhor for eleito, quais serão as suas prioridades no âmbito geral? A gente tem como espinho dorsal do nosso plano de governo uma atividade que anda muito encostada, vamos dizer assim, no município. Está aqui no nosso plano de trabalho, todos podem consultar e as perguntas que a gente for debatendo, que a gente for conversando sobre elas, vou estar sempre usando o plano de trabalho para estar mostrando para as pessoas que isso é compromisso da gente, que a gente está apto, preparado, que tem condições e tem propostas. Então, respondendo objetivamente a pergunta, o principal foco do nosso governo é reativar todas as associações de bairro, fazer das associações de bairro o que ela deveria ser, ou é, na realidade, o elo entre o poder público e a comunidade. Então, para a gente, o básico, vamos dizer assim, e a gente vai trabalhar. Esse é o único compromisso que eu assumo com todos os meus eleitores. Reativar as associações, fazer dela nosso ponto de encontro, para que a gente possa debater os problemas que a comunidade tem. Nós sabemos, J. Max, que houve uma antecipação na eleição de Joatuba, devido à cassação da prefeita Valéria e do vice Cidinho. Como você vê essa situação atual política do município e como reverter essa situação? Olha, a gente analisa da seguinte forma. A política ela segue o rumo em todo o país de renovação. A gente tem desde o governo federal, governo estadual e agora a gente espera que isso aconteça em Joatuba. A população, de modo geral, ela visa que o político modifique suas atitudes. E isso é que a gente espera na política em Joatuba. E os nossos candidatos hoje, além de mim, tem mais 3, e eles têm as atitudes que a gente também pensa em fazer. Serem corretos, serem honestos, combate à corrupção, atender bem a população, ter transparência nas atitudes. Então, eu acho que o caminho e o exemplo que foi dado, a gente, desde a nossa emancipação, nunca teve um político cassado. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu na nossa cidade. Isso tem que servir de exemplo. E a gente andando pelas ruas aí, conversando com as pessoas, a gente vê que isso é um anseio. Mudança, renovação dos políticos, da atitude política. E é isso que a gente também propõe. Entre os candidatos que estão aí hoje concorrendo ao pleito, nós temos quem já foi vereador ou mesmo prefeito, o senhor nunca ocupou um cargo público, quer seja como prefeito, vereador. Como o senhor acha que isso pode ajudar o senhor ou isso é uma desvantagem na campanha do senhor? Algumas pessoas me fazem esse questionamento também na rua. Só que eu sempre digo para as pessoas o seguinte: todos que estão hoje na gestão, os que já passaram, e cito até os nossos prefeitos anteriores, nenhum deles ocupava gestão pública. Às vezes tinham cargos em bancos, em determinadas instituições, mas não em prefeituras. Então a experiência ela vem com o tempo. E a gente tem que levar em consideração que isso não é o ponto-chave de uma administração. Por quê? Quando a gente fala em administração pública, existe uma lei que rege a administração pública. Então, o prefeito, quando eleito, ele tem que ter um bom secretariado. Por exemplo, na questão de experiência administrativa, que é o que me falta, eu tenho que ter um bom secretário de administração. Isso é o que resolve o problema da falta de experiência. Aí eu também já ouvi argumentos, eu ando na rua, tenho ouvido as pessoas que dizem assim: mas e se mesmo assim houver problema? A gente também tem uma outra forma de solucionar isso. Existem empresas que prestam consultoria
E elas são usadas no nosso município e em qualquer outro lugar do país, não tem nada de errado nisso. Quando a gente tem essa assessoria, vamos colocar assim, aí é questão de vontade política. Entre o caráter do administrador, as atitudes que ele tem para ter pulso para dizer não para quem tem que dizer não, dizer sim para quem tem que dizer sim, tomar as rédeas do governo e dizer assim, ó, vai ser assim. Então, dentro dessa mesma pergunta, até quero aproveitar aqui para fazer uma colocação, essa é uma das coisas que a gente também coloca como nossa bandeira. A gente não tem nenhum apoio político em Joatuba, nem da parte da Câmara, não existe vereadores dentro do nosso grupo, não existe deputados, a não ser do nosso partido hoje, que nos apoia. Então a gente tem independência para estar tomando as atitudes daquilo que a gente achar bacana para a cidade. E como eu disse na pergunta anterior, a gente vai ouvir o povo. Antes de tomar qualquer atitude, fazer qualquer projeto, nós vamos ouvir a população. De que forma, quando o senhor fala em ouvir a população, trazer a população para dentro, né, dessa gestão, caso o senhor seja eleito, de que forma seria feito isso? Como o senhor vê essa entrada da população, o senhor uma vez eleito, essa participação popular? Olha, eu trabalhei em associação, vou citar um exemplo para vocês aqui, no Centro Social em Francilinos por 15 anos. Eu trabalhei junto à Associação do Veredas, trabalhei no Centro Social de Boa Vista. Eu conheço bem a associação, convivo bem, tenho um bom convívio com todos. E a associação, às vezes a pessoa acha que é simplesmente para ir lá, fazer aquela reuniãozinha, discutir, queimou a luz, queimou não sei o quê. A associação tem um poder imenso. Associação, Centro Social, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem hoje no município uma carência muito grande em relação à área de informática. O Centro Social de Boa Vista tem uma sala de informática. O Centro Social de Francilinos tem uma sala de informática top. Então, além disso, vou citar os dois de novo. Boa Vista tem marcenaria, além das atividades que tem a creche comunitária que funciona lá. Francilinos tem máquinas de costura top de linha, violões, teclados, todos top de linha. Então tem muitas atividades que são realizadas dentro de uma associação ou de um centro social. Além de ter aquele poder de dizer assim, olha, eu sou o representante daquela comunidade e a gente gostaria que o prefeito, o vereador, o secretário nos atendesse em tal demanda. Então a associação ela faz uma guia, ela é um caminho, uma via para que a população encaminhe de forma mais fácil as demandas que ela tem. Porque nossos gestores hoje funcionam assim. Eu fui eleito prefeito. Eu sento na cadeira e digo assim, eu acho que tal bairro eu devo fazer isso. Eu como cidadão, é a minha primeira campanha, eu como cidadão eu gostaria que o gestor ou os gestores, que isso inclui a Câmara, isso inclui os secretários, os gestores de um modo geral, ouvissem minha demanda. Então é isso que eu também quero oferecer, é isso que eu preciso levar para as pessoas que me apoiarem, certo? Fazer essa ponte é usar a associação de todas as formas, seja para estar aqui no nosso plano de governo, fazer as feirinhas, os artesanatos, os cursos, violão, teclado, dança, computação, resumindo, e as reivindicações que a população fizer. Também tenho que ceder o espaço de novo para outra pergunta, mas gostaria de frisar uma coisa interessante para que as pessoas pensem. Eu, quando estava, vamos dizer assim, como cidadão comum, antes de ser candidato, eu dizia assim, olha, quem manda no governo é o povo, e não o governo manda no povo. E eu quero que isso aconteça se eu for eleito. Eu quero que o povo mande no meu governo. Eu não quero chegar lá e dizer assim, vai ser assim. Eu quero que o povo cumpra. A gente sabe da dificuldade que está em relação à transferência dos recursos do Estado para o município. Hoje isso já é notório na maioria dos municípios do Brasil, inclusive em Joatuba. Como a senhora pretende equalizar as dificuldades que nós temos hoje na área de educação, saúde e outras áreas com os recursos praticamente escassos ou mal distribuídos, vamos dizer assim?
Olha, eu acho que o correto, ou a fala correta, é a sua última frase. Os recursos estão mal distribuídos. Muitas vezes as pessoas não se preocupam em se informar. Por exemplo, eu estou hoje aqui apresentando minhas propostas. Os outros candidatos também vão fazer as suas. E eu convido o eleitor para fazer o seguinte questionamento e pensar. Gente, existe um orçamento. Nossa cidade gasta 60% do orçamento pagando o pessoal. 25% tem que ser investido na educação. 18% é investido na saúde. Sobra dinheiro para quê? Então, tá vendo? Tem alguma coisa aí nessa equação que não fecha. Os 100% já está sobrando alguma coisa aí que não se encaixa. E, principalmente, a gente vê, e isso está aqui também no nosso plano de governo, vocês podem conferir, o anseio da população é que o dinheiro seja gasto da forma correta. A nossa cidade, eu vou colocar dessa forma, que eu não tenho hoje o dado preciso, exatamente por causa dessa mudança na arrecadação, mas Joatuba ainda está entre as 10 cidades mais ricas de Minas Gerais. Como pode um município tão rico ter tanto problema? Então, realmente não é a questão só do dinheiro, é a questão da gestão. E nisso aí, eu acho, por exemplo, se eleito, tá? Também vocês podem conferir no nosso plano de governo. A gente tem que auditar contratos. A gente também tem que fazer uma análise dos funcionários que estão na prefeitura. Nós temos bons funcionários, não pode ter aquele negócio de perseguição política, igual a gente encontra aí hoje, determinadas pessoas, que falam assim, o fulano ali não votou em mim, ele não tem que ficar aqui. Eu venho com a ideia contrária. Não vem um caso, se quiserem, eu cito o nome. Eu acho, por exemplo, que tem algumas pessoas no nosso município muito competentes, inclusive que estão nessa administração que a gente não aprova, acha que não é bacana. Mas isso não torna essas pessoas despreparadas, desqualificadas, elas estão no lugar errado, trabalhando de forma errada, porque recebem uma orientação que vem de cima. Então, para mim, o primeiro passo para que a gente possa equalizar as contas tem que começar no próprio poder público, diminuir os gastos com o pessoal, porque a saúde sem chance. A gente não precisa falar isso, basta olhar como é que está a policlínica, os postos de saúde que a gente tem. A educação, sem comentários, acho que eu sou um cara que sempre brigou para que a educação tenha investimento. Então, o corte tem que ser em pessoal que não produz. Isso tem que ficar bem claro para as pessoas. E quando a gente fala em corte, às vezes a pessoa diz assim, você vai mandar todo mundo embora se você for eleito? Não. Tem gente que vem aqui no nosso município e nem a nossa cidade conhece, só vem buscar o dinheirinho no final do mês. Essa é uma frase que a gente ouve na rua, é uma frase que todo mundo sabe que existe, mas não tem peito nem coragem para fazer. Eu não tenho rabo preso por ninguém e se eleito for, a gente vai fazer essa... Eu tirei limpeza, mas tirei um termo muito pejorativo. Eu acho que a gente tem que fazer essa equalização. Tem que fazer sobre a verba para investir naquilo que é necessário para o município, é essencial. Pegando um gancho que o senhor falou, com relação à educação, a gente sabe que hoje ainda, infelizmente, muitas crianças vão para a escola e vão, às vezes, pela merenda, que é a única alimentação que ela tem no dia. Como o senhor vê essa questão da alimentação dentro do contexto da educação do município? Já eu vou te falar uma coisa. Eu tenho 2 filhos, tá certo? Meus filhos estudam em escola pública, estudam no Etelvino, eu moro no satélite. Eu acompanho o dia a dia dos meus filhos, eu estou nas reuniões das escolas, da escola no caso. Acompanho as escolas do município, tenho muito convívio com o pessoal. E eu acho assim, que a merenda escolar hoje, ela nem é o foco, vamos dizer assim, o principal foco para ser resolvido. Por quê? Se a criança não tiver merenda, o governo estadual ou federal que repassa as verbas faz uma cobrança.
Agora, se a gente visitar as escolas do município, eu vou falar, por exemplo, da escola onde meus filhos estudam. Por exemplo, andar de cima, todas as portas sem trinco. Diretora fazendo rifa para comprar máquina de xerox, porque a máquina de xerox não é só na escola, não. As escolas do município, as máquinas de xerox são alugadas e o professor tem restrição até para fazer um xerox como esse aqui. Então eu já ouvi professor reclamando, por exemplo, que a grade curricular do aluno tem que ser modificada porque não tem condição de tirar um xerox, por causa da cota. A gente vê dentro das escolas lâmpadas. A escola, por exemplo, pediu doação de lâmpada para a gente, que somos pais. Então você vê qual o valor de uma lâmpada e o valor de uma merenda. Só que a merenda o governo estadual e federal cobra. Essas outras coisinhas, eu estou citando coisas bem simples, elas não cobram. E já vou pegar um gancho aqui, também está aqui, ó. Salário de professor. Gente do céu, para mim, eu sou professor de música, sempre reclamei da desvalorização, das pessoas não valorizarem o trabalho que eu exerço dentro do município. São 23 anos trabalhando como professor de música e não tenho meu serviço, meu trabalho reconhecido também pelo município. Muito pelo contrário, sempre tive que brigar muito. E vejo os professores também nessa mesma peleja. Não recebem seus salários em dias. Os direitos que são conquistados por eles não são respeitados. Pode observar pelos governos que a gente tem anteriores, acordos são feitos, mas não são cumpridos. E o que me deixa assim, sabe, de queixo caído, tá aqui, ó, faço questão, se precisar até lei na área de educação. Se eleito formos, faço questão de ler, me dá licença, retornar com a disponibilização de lanches aos servidores, custeado pela Secretaria de Educação. Então você estava falando, por exemplo, lá do alimento para as crianças, o professor não pode nem tomar café na escola. Agora, eu não vejo faltar isso no gabinete do prefeito, eu não vejo faltar na sala dos vereadores, eu estou vendo denúncia no Facebook, notas fiscais, salgadinhos, disso, daquilo. Mas para quem educa nossos filhos, não tem um lanche, um pão com manteiga, como se diz, e um café com leite. Se for eleito, gente, isso não acontece mais não. Com relação à saúde, Jorge, a gente vê hoje a policlínica sobrecarregada e a gente tem um problema sério hoje que é a dengue. De que forma você pretende investir nessa área? E em casos como a dengue, o que seria feito de planejamento para evitar que algo assim aconteça? Bom, lá no início do nosso plano, igual eu falei para vocês, eu vou sempre trabalhar dentro do que a gente propõe, porque a gente ouviu um pouco antes de montar o nosso plano. A gente disse que a gente tem que, tá aqui, ó, buscar uma forma de fazer com que os serviços essenciais de saúde, limpeza, educação, segurança funcionem de forma satisfatória. Isso está ligado a uma pergunta anterior que a gente comentou aqui. Se eu não tenho uma equalização bacana dos nossos recursos do município, se torna inviável. Então, a gente vê hoje, por exemplo, você não tem operação tapa-buracos, as ruas estão todas esburacadas. Você pode descer na Secretaria de Obras que você vai ouvir assim, não tem dinheiro. Não tem por esse motivo. 60% para pessoal, 25% para educação, 18% para saúde. Acabou o orçamento. Então, a gente tem que retomar a capina dos lotes. E é um detalhe que, para a epidemia, por exemplo, todo mundo sabe que a dengue está aí hoje e um dos motivos é a sujeira. Os lotes que a gente tem. Existe uma lei desde 2000 no município que obriga os donos de lotes a mantê-los limpos e, no mínimo, cercados. Agora, por que isso não se executa? Porque funciona assim. Eu chego lá na secretaria responsável, faço a denúncia. Ah, mas aquele lote ali é de amigo não sei de quem, o vereador tal recebeu o apoio daquela pessoa e ali a gente não vai mexer. Isso tem que acabar. E eu falo aqui olhando
olho do meu eleitor. Eu não vou aliviar para ninguém nesse sentido. Isso é lei. Não é porque é amigo de vereador, amigo do prefeito, não interessa. Lei é para ser cumprida. E isso está custando vidas. E vida vale mais do que amizade com fulano, amizade com ciclano. A gente tem que priorizar aquilo que é essencial para o povo. Com relação, hoje a gente tem uma juventude muito grande e até ociosa no mercado hoje. Não tem mercado de trabalho para ela. Eu queria que você me falasse de que forma o senhor vê a juventude nesse momento atual do município e o que o senhor pretende fazer para contribuir, para trazer esse jovem para o emprego, para a educação. Olha, ontem eu tive uma reunião no Canaã e uma das pessoas me fez essa mesma pergunta. E eu vou passar aqui a mesma resposta que eu passei lá ontem. Antes de falar em trazer essa pessoa ou essas pessoas, principalmente os jovens, para o mercado de trabalho, do jeito que a gente tem hoje a evolução no país, a cobrança de currículo, etc., a gente precisa capacitar essas pessoas. Então, a gente teve aqui, uns 2 anos, 3 anos atrás, algumas vezes o SESI, por exemplo, trouxe aqui um caminhão para formar algumas pessoas, dar alguns cursos. Isso tem que ser o caminho. Agora, volto lá na mesma tecla. O poder público tem por obrigação, isso é obrigação, oferecer oportunidades. Por exemplo, tem o Cine. O Cine pode gerar cursos. O Cine pode fazer encaminhamento para as empresas. Agora, além disso, a gente tem que pensar que principalmente o jovem, ele tem que ser educado. Eu vejo hoje no município, igual eu falei, eu ando muito, o meu serviço me proporciona estar em vários pontos da cidade, que vejo muito jovem ocioso, que não vai para a escola. Então a educação é o primeiro passo para que a gente possa ter um cidadão de bem. Como eu disse aqui, acho que preparar bem o professor, dar condição dele dar aula, começa desde esse ponto. Não é só aquele negócio de chegar e falar assim, eu vou pegar o jovem aqui e vou colocar ele ali naquela empresa e ele se vira. Gente, não funciona assim. A gente, quando era mais jovem, para que a gente seguisse nosso caminho, nossa carreira, nossos pais estiveram sempre do nosso lado dizendo assim, olha, estuda, você gosta de fazer o quê, não é? Então, a gente tem que começar a fazer isso com os nossos jovens. Eu até chamo a atenção dos pais de hoje que deixam o jovem para a escola. Hoje, nós vemos que não há investimento em turismo em Joatuba e o comércio também está bastante parado, né? Eu queria que o senhor falasse a respeito desses dois assuntos. O que fazer para melhorar o turismo e o comércio em Joatuba? Olha, um dos pontos que eu vejo simples e que atrai muita gente, acho que não atrairia não só para Joatuba, mas na maioria das cidades, você pode prestar atenção que a gente tem, por exemplo, em BH, o mercado municipal como ponto de referência de turismo. Em Betim, a gente tem a feirinha de Betim, que é considerada um ponto de turismo. A gente, no nosso município, a gente tem que explorar vários itens, porque nunca houve investimento nessa área. Acho que tem que ser feito um estudo, um levantamento do que pode ser feito, convênios, porque acabamos de falar sobre orçamento. Hoje, não há orçamento para que você possa fazer um investimento, vamos dizer assim, a curto prazo nessa área, porque a gente tem que priorizar aquelas que são mais essenciais. Então, não é que não existam projetos que a gente não pense, igual foi, por exemplo, eu acho que a feirinha que a gente tem no centro, que ela circulasse pelos todos os bairros do município, ela trairia turista para a nossa cidade. Ela tem que ser reestruturada. Tem que valorizar os artistas que a gente tem no município. A gente teria que fazer, por exemplo, eu acho bacana o que é feito hoje, a comida de boteco em Joatuba. Então essas atividades, esse tipo de planejamento requer investimento. E hoje, não é que a gente não queira fazer, é como eu estou dizendo. Eu acho que a prioridade hoje é a gente investir na área da saúde.
Nós precisamos melhorar a infraestrutura do nosso município. A gente tem pessoas que ainda não entram dentro das suas casas com seus carros, porque não tem condição, a viabilidade, a via que leva até a casa dela não dá acesso. Então, é só uma colocação. Eu acho que isso, para o tempo de governo que a gente tem, que é só de 1 ano e meio para esse mandato, que é o que rege essa eleição, falar que a gente faria um investimento bacana na área de turismo seria estar falando besteira. Tem que ser feito, eu concordo. Só que tem que buscar primeiro as prioridades. E dentro de 1 ano e meio, priorizar tudo isso, colocar tudo isso dentro dos eixos, eu acho que não dá para fazer um investimento bacana. Mas no mínimo, eu estou citando a feirinha aqui porque eu acho que no mínimo isso tem que ser feito. Com relação à segurança, qual que é o seu projeto hoje para a segurança de Juatuba? Olha, a segurança também passa pelo mesmo problema, orçamento. Se a gente procurar o pessoal da Polícia Militar, vocês vão ver ali que a gente, como cidadão, reclama de patrulhamento, a gente reclama de falta de policiamento dentro do município. E muitas das vezes as pessoas acham que o policial não quer trabalhar, mas não vai lá se informar para ver qual é a situação que eles trabalham. Falta gasolina, que o município é o responsável por isso. A quantidade de pessoas que a gente tem aqui para trabalhar no município, atender a todo o município, é muito pequena para a quantidade de pessoas que a gente tem. Além da área de segurança, por exemplo, eu vejo ali a implantação do Olho Vivo que foi iniciada. Bacana, mas está parada. Também acho que na área de segurança seria assim, emergencial se colocasse semáforos, principalmente na nossa avenida. Se a gente pegar o cruzamento lá embaixo, José Monteiro, Catano Saliba, gente, quem tem que atravessar a rua ali, isso também está dentro da área de segurança. Acho que tem que ser feito um estudo para colocar semáforos em alguns pontos do município. Juatuba hoje tem mais ou menos 17 mil eleitores. Como que você acha que vai se comportar o eleitor de Juatuba no dia 2 de junho? Olha, Zé, eu fiz uma caminhada hoje no bairro Satélite, eu fiz um pedaço do Penal. E, como eu disse, eu procuro ouvir as pessoas. O que eu acho é que as pessoas deveriam partir do princípio que o candidato, se a pessoa for lá votar, um candidato vai ser eleito. Se aquela pessoa resolver se abster, um candidato vai ser eleito. O que o cidadão tem que ter consciência é que o voto dele não pode ser trocado por cesta, não pode ser trocado por emprego na prefeitura, não pode ser barganhado. A gente tem que começar a fazer o voto valer pelas propostas, pela atitude, analisar plano de governo. E vou chamar a atenção aqui, por exemplo, para um ponto bacana. Eu gostaria que o eleitor prestasse atenção. Quando a gente vê o governo assumir, qualquer nível, nós tivemos o federal, o estadual, vamos ter agora o nosso governo municipal aqui, que as pessoas se questionassem quem está por trás do candidato, quem banca a campanha dele, de onde vem o dinheiro que ele usa, se é limpo, se não é, para que depois a prefeitura não se torne o cabide de emprego de quem financiou a campanha. E a gente está vendo isso nessa gestão que está por terminar aí. A gente tem gestores lá de fora que vêm aqui e mandam no município. Então que o cidadão tenha consciência, que a gente espera do eleitor é que na hora de votar, leve em consideração as propostas. Olhando para a Câmara, eu gostaria que você falasse o seguinte: qual é o diferencial do J. Max que faria ele melhor prefeito de Juatuba? Olha, eu destacaria duas coisas. Primeiro, não ter vínculo político com ninguém dos atuais governos e do passado. Ter a liberdade de poder ouvir o povo e executar aquilo que o povo achar que é bacana. Então, a gente cobra sempre o seguinte: honestidade, ficha limpa, boas propostas. J. Max tem. Sou honesto. Não tem nada na minha ficha
está lá no cartório para todo mundo conferir. Não tenho político de estimação, nem sou político de estimação de ninguém, e o meu compromisso é com o povo. Então, para aqueles que querem mudança, que querem renovação, um governo transparente, J. Marques e Pedrão do Canaã, 33. J. Marques, hoje, cada dia mais, a gente vê a importância de um candidato a vice, né? O vice que vivia escondido, não aparecia tanto no pleito eleitoral, já foi, inclusive, presidente do nosso país. Eu gostaria que você falasse sobre seu vice, o porquê da escolha dele, quem é ele. Olha, na escolha do meu vice, não só eu, foi uma escolha do grupo, porque a gente optou por ter pessoas dentro do nosso grupo, da comunidade, pessoas que conhecem a necessidade do povo. Além disso, ser uma pessoa preparada. Por exemplo, você não pode ter um vice que é maluquinho, que sai falando besteira, ou aquele que simplesmente quer chegar no seu gabinete, receber a chave, sentar lá e falar assim, pedir ver meu salário. Então, dentro dessa nossa proposta de governo, de querer trabalhar com as associações, meu vice é uma peça fundamental nisso. Pedro é uma pessoa que sempre esteve envolvida nas atividades, quem mora no Canaã, quem o conhece de lá sabe do que eu estou falando, sempre foi uma pessoa que reivindicou em prol da população. E é isso que a gente quer dentro do nosso grupo. É isso que a gente pretende fazer no nosso governo. Como eu disse, ouvir o povo, batalhar junto com o povo. Então o vice que a gente escolheu, o Pedro, foi nessa linha. Todos que vieram para o nosso grupo, que estão junto com a gente hoje, têm essa mesma mentalidade. Nós temos que fazer uma administração bacana, ter pessoas qualificadas na nossa gestão de secretariado, porque não vai ter indicação, porque é meu amigo, porque é primo, porque foi indicação não sei de quem. Todos que forem ocupar seus cargos vão ter conhecimento técnico. Se não for nessa linha aí, sem chance. Então, vice também, na hora da escolha, a gente pensou nisso. Tem que ser uma pessoa que tem esse mesmo raciocínio. Porque senão a gente fala assim, eu como prefeito se eleito, eu não faço isso. Aí o vice vai lá e fala assim, eu quero que faça. A gente já começa a ter problema, como nós já tivemos em gestão passada aí. Então, a gente tem a mesma linha de pensamento. Nós vamos trabalhar em função do povo. Eu deixo agora o espaço para você fazer suas considerações finais e o seu agradecimento. Olha, o que eu queria desde já é pedir mais uma vez para que o eleitor compare as propostas, que cobre dos candidatos transparência. Eu faço dentro da minha campanha, como disse para vocês aqui, em todos os lugares que eu vou, minha linha de trabalho, meu plano de governo, para que as pessoas possam analisar, para ver se as propostas que a gente tem é bacana. Nosso financiamento de campanha é transparente, ele está lá atualizado, qualquer um pode ir lá e pesquisar. Então que todo mundo busque isso, faça com que os candidatos, independente de qual seja que você como eleitor escolha para governar nosso município, transmita segurança, transparência, eficiência, seja bom para o nosso município. E é isso que eu também espero poder estar fazendo, se for eleito como prefeito. Espero contar com o voto da população e, se Deus quiser, dia 2, a gente poder comemorar a vitória aí, J. Marques e Pedrão do Canaã, 33. Também gostaria de agradecer o espaço cedido por vocês, muito obrigado, e deixar mais uma vez aqui a minha colocação. Todas as vezes que a população ou uma entidade séria, um espaço sério como o seu, qualquer outro do município, quiser ou procurar a gente para estar debatendo, conversando, até mesmo opinando, acabei de dizer que a gente quer ouvir. Então, se eu disser que a gente vai só para propor, falar, impor, já estamos começando mal. Então, todo mundo que quiser, a gente está à disposição. Qualquer canto de Joatuba, a gente vai estar lá. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Espero que dia 2, todo mundo confirme o 33. J. Marques, eu gostaria de agradecer pela entrevista, desejar uma boa sorte no dia 2 de junho.
Obrigado. Gostaria de agradecer a todos que assistiram essa entrevista e dizer da importância desse momento. A Action está realizando várias entrevistas com todos os candidatos. Compartilhe na sua casa, no seu local de trabalho, na roda de amigos. É muito importante ter uma consciência política, saber o que seus candidatos estão propondo para a melhoria do seu município. Faça isso, venha junto com a gente nessa campanha de conscientização da eleição. Muito obrigado, fique com Deus.